pessoal, hoje a gente vai estar iniciando aí a nossa calça comprida estilo jardineira ou salopete jardineira, não sei bem o nome, mas foi uma peça que eu vi em tricô à mão, né, algumas coisas assim, resolvi passar para a máquina, então fiz do meu jeito, né, com as quantias de ponto que eu achei que ficasse legal, tá? Então a gente vai começar a selecionar as agulhas, o meu pino central está aqui. Eu vou contar 13 agulhas e deixar fora de trabalho e vou suspender 34 agulhas aqui, tá? Então, eu tenho que ficar com 13 agulhas antes do pino, porque vai ser aumentado 26 pontos, 13 deste lado e 13 deste lado, para ficar com 60. E aí, a gente vai deixar em retenção e vai fazer a outra perna. Então, como que a gente vai fazer? Já selecionei as minhas 34 agulhas, passei algumas carreiras em tom de contraste e vou utilizar o meu tom de rosa e vou passar aqui 4 carreiras em rosa. Com as nossas 4 carreiras selecionadas, já feitas, iremos fazer aumento sempre do lado do carro. Então, eu vou puxar uma agulha para frente, passo o meu carro. Do outro lado, onde está o carro, novamente eu vou suspender uma agulha para fazer o aumento. Passo novamente o meu carro. Vou passar agora 2 carreiras retas antes de fazer novamente o próximo aumento. Então, eu vou com o carro e volto novamente com o carro. E agora, vou repetir esses meus aumentos, sempre do lado do carro. Então, vou puxar uma agulha deste lado onde está o carro, passo meu carro para o lado esquerdo, suspendo uma agulha para fazer o aumento do lado esquerdo e passo o carro para o lado direito. Então, é sempre assim, depois 2 carreiras retas novamente, para seguir depois fazendo os aumentos. Então, eu vou fazer isso até que eu fique com 60 agulhas em trabalho. Então, faço o meu aumento, passo o carro para a esquerda, faço o aumento na esquerda, passo o carro para a direita e volto a repetir 2 carreiras retas até que eu fique então com as 60 agulhas aqui em trabalho. E aí, a gente vai passar a fazer a nossa segunda perninha. Então, façam isso, eu vou fazer as minhas até estar com 60 e volto com vocês. Bom, meninas, novamente eu selecionei agora, tá? Coloquei em retenção o trabalho, deixa eu ver se eu consigo virar pra vocês verem, tá na retenção aquele lado, que eu vou trabalhar o lado de cá. Meu pino central tá aqui, encostadinho nas agulhas que estão em trabalho, e eu deixei 13 agulhas aqui fora de trabalho. Suspendi 34 novamente, vou enlaçar com um fio de outra cor e vou trabalhar algumas carreiras e vou repetir todo este processo. Então, aqui é uma repetição da mesma forma que fez essa perna, a gente vai fazer essa aumentando, tá? Passa 4 carreiras iniciais, aumenta sempre do lado do carro, passou o carro, aumenta novamente do lado do carro, volta o carro para o lugar e passe 2 carreiras. E assim vai indo até vocês chegarem a 60 agulhas. Eu estou com 56, tá? Essa perna deu 56 carreiras, se eu não errei, porque às vezes eu esqueço de passar a máquina para acionar o contador, mas eu contei e deu 56 certinho. Então, essa também tem que dar 56 e 60 agulhas em trabalho, tá bom? Então, vou fazer as minhas e volto com as 2 perninhas já certinha pra gente começar a subir o corpinho e fazer os nossos detalhes de trança nas laterais. Bom, eu voltei aqui um pouquinho, porque eu enlacei as minhas agulhas, então, para explicar melhor aqui para vocês. Como esta tá na retenção, que é o meu nem tá escrito mais, meu botãozinho aqui já tá apagado, tava no N, coloquei no H para retenção. Se eu deixar as agulhas assim, elas não vão trabalhar, então eu tenho que pôr elas em posição de trabalho, lá um pouquinho para trás, para que na hora que o carro passe, elas trabalhem e essas aqui não vão trabalhar. Vou passar no meu fio de couro e já vou colocar o meu peso para eu não ficar toda hora tendo que fazer isso, porque às vezes a gente esquece e passa o carro e o carro não vai trabalhar. Quem preferir fazer esta perna, tirar em fio de couro e reservar e fazer a outra e depois colocar elas na máquina, né? Pode fazer, eu só não vi necessidade, porque fica mais fácil, depois que já terminar aqui, já só passar e unir as perninhas, tá? Então, eu acho mais fácil. Mas aí fica a critério de cada um, tá?
tá bom? Eu vou fazer as minhas como eu falei. Não esqueçam de como tá na retenção, quem estiver fazendo como eu estou fazendo, de sempre empurrar as agulhas se elas estiverem para frente, para não ter o perigo de não trabalhar as suas carreiras. Zerem o contador e comecem a trabalhar a partir do tom que você for fazer, que é um tom de rosa no meu caso, até ficar com 56 carreiras e 60 agulhas em trabalho. Bom, então eu tô aqui com as duas pernas já certinhas, já juntou aqui, ó, tá? Deixa eu tentar virar, ó. Já juntei as duas, tudo certinho. Estamos com 120 agulhas em trabalho. 60 de um lado e 60 do outro. É bem larguinho mesmo, bem fofinho no corpo da criança. Fica bem, né, larguinho mesmo. Não é uma coisa apertadinha, não. Eu gosto de coisa bem fofinha. Então, resolvi fazer bem grande mesmo, bem largo. Então, temos 120 agulhas aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar 2 carreiras retas, normais, pra gente começar o trabalhado da trança, tá? Então, ponha peso certinho pra não ter problema de cair, tá? E é só a gente trabalhar aqui. O contador tava zerado, tô com 2, 3 e a 4ª carreira. Bom, no outro eu deixei um pouco mais próximo da borda, mas esse eu vou deixar 20 agulhas, tá, ó? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha, né, do lado do pino aqui e vou tirar ela de trabalho. Eu tenho que deixar 9 agulhas em trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas eu não posso mexer. Essa daqui, ó, a 10ª, eu vou jogar para a lateral e vou tirar de trabalho. Então, tirem realmente elas de trabalho. Então, a nossa trança são essas 9 agulhas que estão aqui. Então, a gente fez isso desse lado, do outro lado a mesma coisa. Eu vou deixar 20 de borda e deixar essas agulhas fora de trabalho. Tá, então eu fiz o mesmo processo deste lado e do outro. Não vou mostrar o outro porque é igual e não tem como eu ficar virando a câmera, tá? Mas é a mesma coisa. Então, eu vou ensinar esse lado. O que vocês fizerem nesse, vocês fazem nesse antes de passar o carro, tá bom? Então, agora, depois de ter tirado de trabalho, a gente vai passar 6 carreiras, tá? Eu já tô com 4 carreiras no contador, então, eu vou passar mais 6. Então, assim, deixa o contador acionado, tá? As 4 que a gente já fez iniciais, é porque a gente vai ficar com 64 carreiras ao final. Então, tem que deixar ele acionado. E vamos trabalhando as nossas tranças. Então, eu vou passar 6 carreiras. Então, aqui a gente vai fazer transporte. Eu vou usar 2 transportadores de 3 para trabalhar esse transporte. O que eu vou fazer? Eu acho mais fácil desta forma. Então, façam como vocês acham mais fácil. Vou pegar aqui, ó, 3 e vou vir do lado de cá e vou estacionar a minha agulha aqui, ó, tá? Deixa eu pegar o outro. Pegar o outro de 3 e aí eu vou pegar essas 3 aqui, ó, que é a que eu vou transportar, tá? Não é muito legal fazer isso, né? Essas tranças não são fáceis de ser feitas. Eu até agora apanho um pouco pra até pegar as agulhas aqui. E ainda mais nessa posição toda troncha que eu tô, né? Vou tirar, e aí eu vou fazer isso. Eu vou transportar essas pra cá, e as outras estão ali enroscadinhas. Porque eu faço isso pra não deixá-las cair. Porque se eu deixar segurar na minha mão, elas vão cair. Volto aqui, agora eu tiro elas que estavam presas aqui e venho pra essas daqui, tá? Então, assim, fica bem apertado mesmo, porque eu tô trabalhando todo na regulagem 7, eu não quero aumentar a regulagem, pra não ter que ficar aquela faixa estranha no meio do trabalho, tá? Ó, difícil pra colocar os pontos lá de volta na nossa agulha, tá? Com cuidado pra não deixar nenhum cair, né? E aí, conseguir transportar. Então, eu vou levantar pra na hora de passar também não ter problema. Ó como é que as agulhas ficam todas tortas, porque está bem apertado. Deixa as que estavam fora de trabalho lá pra trás. Repete do outro lado aqui a mesma coisa. Ó, passei o carro bem devagar, tá? Então, suspendam a sua agulha realmente pra ficar mais fácil. Então, a gente fez, ó, nesse lado e a da outra perna também para o mesmo lado. Então, pro lado de cá. Vou passar 6 carreiras e a gente vai trabalhar pro lado de lá. Então, passa 5 carreiras e na de 6 aumenta a regulagem de 7 para 8. Pra facilitar, tá? Se vocês quiserem. Então, vou fazer aqui, eu já fiz a minha primeira, então, vou fazer 6 carreiras, tá? Pra voltar a repetir o trabalho da trança.
Então, notem que ela ficou, ó, pra esse lado, mais próximo aqui da agulha que tava fora de trabalho. Agora, eu tenho que fazer desse lado. Então, eu vou pegar aqui, ó, tem 3, 6 aqui, ó, as 3 do meio, e vou reservar aqui na lateral. Vou pegar o transportador de 3 aqui, vou pegar as minhas 3. Então, assim, cada um faz da forma que acha mais fácil, tá? Eu faço assim. Mas se você achar mais fácil ficar segurando a sua agulha, fique à vontade, tá? Então, a gente trabalha conforme a gente consegue, né? Vou pegar daqui que tá reservada e vou trazer pra cá, tá? Ó, aumentei pra regulagem 8 e mesmo assim ainda fica apertadinho pra trabalhar. Vou suspender elas, tá? Pra passar o carro mais fácil, não cair nenhum ponto e nem enroscar. Pronto. Vou repetir esse mesmo processo do lado de cá. Então, a gente vai fazer isso. Feito a trança, passo 6 carreiras, volto a fazer do lado de cá. 6 carreiras de novo, faço. E vou fazendo isso até que eu fique com 64 carreiras no contador. Então, eu vou fazer as minhas todas aqui e volto pra mostrar como ficou. Então, ó, terminei meu trabalhado aqui de trança, tá? Dos dois lados. Fiquei aqui, ó, parei um pouquinho pra mostrar pra vocês, porque eu tinha aquelas 4 agulhas, né? 2 desse lado e 2 do lado de cá, fora de trabalho. Já voltei elas aqui, ó, tá? Elas estão aqui pra voltar a trabalhar. Na carreira, onde eu tô no meu contador, com 62, tá? Então, eu fiz a última trança, passei 2 carreiras, não, passei 4 carreiras, né? Fiquei com 62. Agora, eu vou voltá-las em trabalho e vou passar mais 4. Então, no contador, ao final, a gente vai ter 66 carreiras nesse nosso trabalhado aqui, depois que a gente uniu as pernas, tá? Então, 66 carreiras. A parte de trás, gente, é exatamente igual, tá? A quantia de ponta é exatamente a mesma, só que não vai ter as tranças. Então, assim, faça as duas partes exatamente iguais. Então, o que que acontece? Uniu as pernas, 66 carreiras a parte de trás reta, tá? Pra fazer o trabalhado que a gente vai fazer. Eu vou fazer, então, aqui até ficar com 66, vou tirar com outro fio e vou voltar pra minha máquina em 60 pontos. Então, eu vou 60 agulhas. Então, eu vou colocar de 2 em 2, tá? Volto quando tiver já reposicionado. Bom, terminei então de fazer todo o trabalhado da trança, tá? Como eu falei, a gente ficou com 66 carreiras ao todo. Retirei o trabalho em fio de couro e voltei o trabalho em 60 agulhas, a metade do que eu tinha então. Ai, dei um chute. Gente, pegou minha meia lá dentro de meinha, que tá meio frio. Então, assim, vou colocar meu peso aqui dos dois lados, tá? Pra não cair nenhum ponto. E a gente vai trabalhar aqui. Eu coloco assim mesmo. Vou trabalhar aqui 40 carreiras retas. O que que acontece? Aqui vai ser a minha sanfona, que eu vou trabalhar no remalhador. Quem quiser jogar pra frontura, ok. Eu não trabalho com frontura, tá? Então, eu vou fazer desta forma. E quem quiser fazer da mesma forma que eu, então, trabalha aqui, ó, 40 carreiras retas e eu volto. Regulagem 7 ainda, da mesma que a gente estava antes, tá? Não mudei a regulagem. Bom, olha, voltei antes porque eu falei 40, é ao todo 40, mas a gente tem que fazer as cavinhas do botão na frente. Então, eu fiz 34 carreiras e tô paradinha aqui pra mostrar pra vocês. Isso tudo vai ser remalhado depois de ter feito as 40 carreiras. A gente vai remalhar de 2 por 1, né? Então, o que que eu fiz? Eu já fiz a contagem aqui, porque aqui vai ser a minha cava do botão. Então, eu já vou remalhar esse daqui. Eu posso até remalhar tudo se eu quiser logo, tá? Pra facilitar, mas eu vou deixar pra remalhar todos ao final. Só vou remalhar o que vai ser a cava do botão. Então, eu marquei aqui pra eu saber que é essa agulha. Então, eu vou contar pra vocês saberem qual vai ser feita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na agulha 12, vocês vão empurrar ela e vai tirar, ó, o ponto, e vocês vão abrir esse ponto, tá? Pra remalhar. Então, coloca o seu remalhador lá embaixo, tá? Ó, pra poder não escapar esse ponto, tá? Garantir de que não desmanche. E agora, você vai subir remalhando, tá? Já ensinei alguns vídeos aí, tá? Ó, a gente vai remalhar isso daqui, tá? Quem trabalha com a frontura vai fazer isso na frontura também, não tem problema, vai ficar exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer 2 por 1,
quem quiser fazer um por um, ok. Eu vou fazer esse porque eu tenho que abrir a minha cavinha do botão. Se eu não remalhar agora, quando eu for remalhar, o meu furinho do botão não vai deixar com que eu remalhe isso aqui. Como eu falei, se vocês quiserem remalhar logo tudo de uma vez, fiquem à vontade, pode ser feito, tá? Como eu vou fazer um botão por um botão grande, tá? Ó, como eu tô remalhando meio torto, às vezes sobe meio pra lateral, mas isso a gente arruma depois com a mão, tá? Opa, ó, não peguei as duas pernas, deixa eu voltar. Então, ó, só subir remalhando tudo aqui. E ao invés de eu colocar na mesma agulha que tava, eu vou colocar na agulha da lateral, pro lado esquerdo, que aí eu já vou abrir a minha casinha do botão. Como eu quero um botão grande, a outra que tá aqui do lado, eu também vou tirar, ó, e vou colocar aqui. Então, eu fiquei com um buraco um pouco maior, tá? Então, a mesma coisa, vocês vão contar deste lado, né? Eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, novamente, na 13 eu vou tirar. Então, desci certinho com o remalhador, prendi aqui, tá? Eu vou tirar o ponto da agulha e vou novamente abrir tudo e vou remalhar, tá? Como eu falei, quer remalhar já tudo e depois só fica mais 6 carreiras para se remalhar, ok. Só que eu acho que quando a gente faz isso e remalha depois só restando as 6 carreiras, fica um encontro ali, uma linha um pouco mais apertada. Então, eu prefiro fazer depois, tá? Então, eu vou fazer só mesmo as que vai ser dos furinhos, tá? Então, é só remalhar. Eu gosto de fazer isso, acho que é uma terapia fazer isso. A gente vai se concentra, esquece de tudo, né? Então, ó, é só remalhar mesmo. Tudinho aqui, ó, entra na argolinha, ó, e puxa. Bem gostosinho de fazer. Porque eu tô gravando, eu tô torta, mas é super rápido de fazer isso aqui. Então, ó, fiz aqui. Tô chegando ao final. E aí, a gente vai também fazer a mesma coisa, né? Eu coloquei para a lateral aqui, né? E aí, o do lado dela que tá vazia, também vou tirar. Então, ficou 2 agulhas sem ponto aqui, né? Só que elas vão continuar em trabalho, normalmente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar meu carro. Passei, né? Voltei novamente. E aí, vai ficar aqui, ó. Eu vou colocar, ó, pra trabalhar, pra pegar bem esse ponto, pra não ficar ficar uma linha de fio aqui, né? Então, coloquei novamente, tá? Passei 2, né? E eu vou até ficar com 40 no contador. Aqui tô com 38, 39, 40. Então, tá aqui as nossas cavinhas para o botão. Já remalhei o de baixo e agora a gente vai remalhar todas as carreiras. Vou deixar paradinho aqui, tá? E vou pegar o remalhador e vou fazer isso. Então, ó, vou pular a primeira, a segunda na terceira e vou fazer isso de novo, tá? Então, 1, 2, na terceira enrosco aqui, tiro o meu ponto, ó, e vou abrir tudo e vou remalhar igual eu mostrei pra vocês que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer isso em tudo pra ficar a nossa sanfona aqui. Ao final, eu mostro pra vocês como ficou. Bom, então, meninas, ficou assim. Olha, eu vou tentar explicar melhor pra facilitar como vocês vão fazer lá a cavinha do botão, ó. Quando chegar na carreira 34, vocês selecionam 2 por 1, 2 por 1 e joga um pouquinho a agulha pra frente, pra vocês saberem qual vocês vão selecionar. Então, assim, eu deixei 12 desse lado, e aí aqui deu, que seria que eu ia fazer a remalhação, eu fiz o transporte pra furar, pra fazer o furo. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, joga elas assim, que aí você sabe em qual você vai fazer, pra você remalhar certinho depois e não ficar errado, tá? Então, ó, ficou bem certinho. Ao final, deixa eu voltar devagar.
Vai me sobrar aqui, ó, 3 agulhas. Eu não posso fazer, a última seria para mim fazer remalhar essa última. Mas ela, como é a última, eu não vou remalhar. Então, quando você fizer a parte de trás, a de trás não tem furos, você vai fazer as suas 40 carreiras normais. E aí, quando você for fazer a remalhação, você começa da direita para a esquerda. Na parte da frente, da esquerda para a direita, porque aí sobrou 3 aqui deste lado, depois vai sobrar 3 desse lado, na hora da costura, para não ficar 6 agulhas sem remalhar do mesmo lado, tá? 3 agulhas de cada lado, fica 6 sem remalhar. Então, para ficar certinho. Olha que coisa mais linda, né? Como a sanfona faz com que isso encolha e fique como se fosse um elástico, né? E não é. Então, tá, terminei, tô com as 40 carreiras feitas. Eu vou passar fio de outra cor, porque esse trabalhado na borda, pra ficar bem sanfonado, pra não perder elasticidade, a gente vai fazer na agulha de crochê ao final de tudo, tá? Então, passa aí umas 5, 6 carreirinhas de outra cor e reserve. Faça a sua parte de trás e aí depois é só fazer a costura das laterais. Então, a gente vai unir as duas partes, tá? Costura normal, invisível não, costura igual vocês fazem normalmente. Junta a parte da frente com a de trás até aqui, né? E aqui a gente vai deixar pra fazer depois, tá? Então, junta aí e eu volto com vocês, tá bom? Bom, já trabalhei aqui as minhas costuras laterais e agora a gente vai trabalhar o meio da perna, onde a gente vai ter o nosso prendedor de botão. Então, posicionei a parte da frente, porque eu já fiz a parte de trás, que é bem simples, tá? Vocês vão selecionar, eu já costurei as laterais, as duas laterais, e a gente selecionou 80 agulhas e posicionou a parte de trás, e eu trabalhei por 7 carreirinhas, dobrei e remalhei, tá? Tô fazendo aqui, ó, fiz um pedaço, uma costurinha para não deixar tão grosso, ó, depois que eu remalhei, para ficar mais bonitinho, mais delicado, mas é opcional, tá? Então, a parte de trás é só isso, 7 carreiras, dobra e remalha. Parte da frente tem os furinhos do botão, então, a gente tem que trabalhar 4 carreiras, então, coloquei 80 agulhas em trabalho, e vou trabalhar 4 carreiras para depois trabalhar os furos do botão. Com as 4 carreirinhas prontas, a gente vai trabalhar as nossas aberturas. Então, a gente vai fazer uma bem no meio, a gente começa por ela para facilitar. Então, façam a do meio, eu vou fazer com 2 agulhas, tirar 2 agulhas de trabalho para ficar um furo bem grande, né? Para passar um botão maior. E eu vou distribuir aqui mais 2 furos, no meu trabalho. Então, eu vou contar, eu vou deixar 14 agulhas e vou fazer. Então, vai ficar, vocês contem de forma que fique bem dividido aqui. E lembra certinho para fazerem a parte, né, de cima, porque tem que ter o botão, a abertura aqui, e mais para cima também, para na hora de dobrar, os furos baterem no mesmo lugar, tá? Eu vou fazer aqui certinho, já vou tentar passar para vocês a quantia que ficou, que eu deixei os meus, tá? Para você fazer os de vocês assim, exatamente igual, para não tá dando tanto trabalho. E eu deixo sempre 2 agulhas, ó, sem ponto, para ficar os furos um pouquinho maior. Então, a gente vai deixar... Então, aqui eu vou deixar 6 agulhas em trabalho com pontos, 2 sem. 15, né, trabalhando com ponto, 2 sem. 14 trabalhando com ponto, 2 sem. 15 novamente trabalhando com ponto, 2 sem. 14 trabalhando com ponto, 2 sem e no final 6 agulhas trabalhando com ponto. Essa é a nossa abertura. Então, aqui, pessoal, eu fiz os furinhos. Fiz 4 carreiras no início, fiz o transporte pro furinho. Depois, fiz 8 carreiras, transportei novamente para fazer o segundo furinho. E depois, eu fiz 6 carreiras. E agora, é só dobrar e remalhar aqui o nosso trabalho, ok? Bom, meus amores, então, ó, eu já reposicionei um lado da minha perninha. A gente já fez as laterais dos furos do botão, a parte de trás, né? Ó, e aqui a outra perninha, tá? Então, assim, coloquei em 48 agulhas aqui, reposicionei. Alguns coloquei de 2 em 2, outros de 1 em 1, tá? As crianças assistindo filme, comendo pipoca e se engasgando. Desse lado, presta atenção aqui agora, ó. Desse lado, que é a cavinha do botão, vocês vão colocar em 5 agulhas aqui, essa parte aqui, ó, tá?
E aí, reposiciona o restante. E esse lado não coloca, deixa ele sem colocar na agulha, para depois, na hora da costura, vocês vão entender o porquê. Façam isso, reposicione e trabalha 40 carreiras. E aí, vocês vão remalhar da mesma forma que foi remalhada a nossa sanfona da cintura. Na outra perna, a mesma coisa. Quando reposicionar, coloca esse lado dos botões igual tá aqui. E o lado que não tem botão, você não coloca. Vai ser só até aqui, tá? Colocado. 40 carreiras e remalha. E aí, eu vou ensinar vocês, mostrar como fazer a costurinha, tá? Que é só ali. Então, aí já vai ficar pronto, só vai faltar as nossas alcinhas. Então, eu vou fazer as 40, remalha como você remalhou a cintura ou como você fez na frontura. Aí, eu não sei como vocês decidiram trabalhar, tá? Vou fazer as minhas aqui, deixar pronto, fazer as 2 alças e vir para a costura final. As alças eu venho, claro, passar para vocês, mas também é bem simples, tá? A gente vai fazer juntas. Olha, pessoal, então na costura aqui, ó, depois que a gente tirou da máquina, eu remalhei aqui, né, pra ficar a bordinha. E aí, a gente costurou aqui, ó, costurei aqui as lateraisinhas e aqui eu subi costurando. Então, cheguei aqui vocês lembram que desse lado a gente não tinha colocado ponto, né? Só desse. Por quê? Porque agora a gente vai jogar ele lá pra dentro e costurar essa parte por cima, pra ficar certinho na hora da gente posicionar o botão e ficar bem legal, ó. Aí, ficou assim, ó, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá costurado, agora a gente vai colocar o botão. E aqui a gente pode dobrar ou deixar sem dobrar a nossa barrinha da perna, tá bom? Bom, vamos lá. Selecionei, então, 50 agulhas para trabalhar contador no 0. Passei algumas carreiras no tom de contraste. Vamos fazer as alças agora, 2 iguais. Vou passar, então, aqui 8 carreiras no meu tom, que é o rosa. 8 carreiras prontas, vou usar o transportador, tá? De 7, e aí selecionei um por um, tá? E vou trabalhar aqui, selecionando um por um, pra fazer o meu picô da barra. Depois de selecionar, você também pode usar, tá? Pra selecionar um por um, só o de um, tá? Depois de selecionar, vamos passar aqui, então, 16 carreiras. Feitas 16 carreiras, vou voltar a transportar um por um, para fazer novamente o nosso picô. Depois de transportado, tá? Eu sempre zero o contador em cada transporte e vou seguir aqui fazendo 8 carreiras. Esse mesmo trabalhado vocês podem fazer para uma tiara. No caso, para tiara, joguem 80 agulhas em trabalho e o processo das carreiras exatamente iguais. Então, vou fazer as minhas 8 carreiras, ó. Esqueci de voltar as minhas agulhas pro trabalho. Vou arrumar, tá? Mas vou fazer as 8 carreiras. Finalizei as 8 carreiras, vou tirar em fio de couro. E aí, é só costurar, costura invisível. Bom, então, vai ficar assim, é só tirar em fio de couro e costurar. Depois da costura, né, costura invisível, vai ficar assim, fica esse sinalzinho aqui, tá? Mas a gente, depois que vaporizar, ele fica mais sutil, mas, né? E aí, a gente vai colocar o nosso botão aqui, a costura vai ser aqui bem nas costas, no meio, aqui a gente vai costurar, ó, eu costurei aqui, e vou costurar outra aqui do lateral. Aqui eu fiz trabalhadinho em crochê, então, aqui tava, lembra que a gente deixou o fio de couro aqui, né, dos dois lados, fizemos as costuras laterais, e aí eu fiz 5 correntes, peguei na argolinha ponto baixíssimo, na outra argolinha ponto baixíssimo, 5 correntes, na próxima argolinha ponto baixíssimo, na outra baixíssimo, 5 correntes, e fui trabalhando assim até terminar. Então, é assim, eu vou terminar a minha alça, vou costurar, vou colocar os botões, e tá muito lindo aqui o nosso. Falta os botões centrais, eu ainda não tenho que comprar, eu só tenho o botão aqui de cima. Mas é isso aí, meninas, a nossa aula de hoje termina por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todo o trabalhado da peça. Tá muito simples, é só seguir o passo a passo aí e fazer e postem aí nas suas redes sociais. Marquem aí o Tricotando com a Ana, tá? E eu vou estar aí para ver suas peças lindas e maravilhosas. Beijo, até o nosso próximo curso.